De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre doenças reumatológicas com a doutora Rina Jorge, reumatologista e também chefe da unidade de reumatologia do Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo. Doutora, falamos bastante de doenças, é importante também falar dos tratamentos para essas queixas dos pacientes também. Hoje, o que nós temos à disposição? Então, onde a reumatologia avançou muito nos últimos tempos foram em algumas doenças inflamatórias dessas que pegam a junta da gente. E as principais delas são a artrite reumatoide, uma artrite que vem junto com aquela doença de pele chamada psoríase, Sim. que a gente sabe que tem uma prevalência grande na população. Em torno de 30% desses pacientes com quadros cutâneos podem desenvolver uma artrite. Eles começam a ter dores na junta e geralmente são artrites muito graves. E tem outra doença, que é uma doença que inflama muito a coluna, que chama espondilite anquilosante. A partir dos anos 2000, nós tivemos uma revolução no tratamento dessas doenças inflamatórias, que vem se estendendo até para outras doenças. Hoje, só para dar um exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, que também é uma doença da mulher jovem, né, com certo estigma grave, que tem uma boa condução. Hoje a lúpica, ela vive muito bem, ela pode ter filho, ela tem uma vida bem controlada, se bem conduzida por um reumatologista, mas para você ter uma ideia, nós estamos conseguindo hoje fazer novas medicações, vamos dizer, para essa área do lúpus, que até pouco tempo não tinha nada. Ano passado foi aprovado nos Estados Unidos, nós ainda não temos no Brasil uma nova medicação para esse tipo de doença. Mas nessas áreas inflamatórias, desde os anos 2000, desde o início desse novo século, apareceram medicações que a gente chama que são produtos biológicos. Esses produtos biológicos, o que eles são? Eles são produtos vivos, feitos com células vivas, e que eles atingem especificamente proteínas que eu quero bloquear dentro desse processo inflamatório. Certo. Eles vão no alvo. E isso é bom porque causam menos efeitos colaterais nesses indivíduos, principalmente relacionados à tolerância. Eles são remédios que não é que não tenham efeitos adversos que podem vir dessas medicações. Muito pelo contrário, são medicações que você tem que dar, o médico tem que estar ali do lado seguindo esses pacientes. Mas elas são muito bem toleradas, porque alguns remédios orais, às vezes, que a gente tinha para tratar, os pacientes tinham muita intolerância, muito enjoo, muita intolerância gástrica, por exemplo, com essas medicações. E o que revolucionou? Essas medicações, elas trouxeram para aquela população que não responde bem ao que a gente tinha para tratar, e a gente tem medicações orais boas que podem tratar esses pacientes, elas vieram beneficiar essa população que é em torno de quase 50%, 60% de indivíduos que com essas doenças, a artrite reumatoide, a artrite da psoríase, a artrite que vem com essa espondilite anquilosante, que é essa doença inflamatória da coluna, elas trazem um benefício muito grande. Esses indivíduos voltam a trabalhar, coisa que às vezes eles ficavam em benefício, né? E isso era um custo muito grande para o sistema de saúde. Hoje, com essas novas medicações, você consegue que esse indivíduo tenha uma vida ativa, tenha qualidade de vida, volte a trabalhar, as mães voltem a poder cuidar de um filho, a poder ser dona de casa, isso é, volta a ter a sua vida normal, então trazendo um grande benefício para esses pacientes. Agora, quando esse problema, né, é diagnosticado muito tarde, depois que a pessoa já passou muitas dores, muito sofrimento, essas medicações, elas precisam ser fortificadas de alguma forma, combinadas com alguma outra coisa, doutora? Eu acho que você tocou numa coisa muito interessante. Hoje, esses reumatismos inflamatórios, o que a gente quer é que você tenha um diagnóstico cada vez mais rápido, porque você ganha tempo. São doenças, como são doenças inflamatórias graves,
elas vão destruindo a articulação da gente. Claro. Elas vão como que tirando um pedacinho ali daquele osso próximo da articulação. E esse osso não se recompõe. E aí ele não se recompõe. Então, o que você via no passado eram as pacientes com essas doenças, às vezes terminando fazendo prótese, que é aquela troca da junta. Esses pacientes às vezes ficavam em cadeira de roda, ou até acamados, não conseguiam mais andar, porque essas articulações eram destruídas. Quando você tem cada vez mais um diagnóstico precoce, inicial, quer dizer, que o indivíduo chega rápido ao reumatologista ou tem esse diagnóstico dele rápido, vamos dar um exemplo, uma pessoa com uma lombalgia que esteja uma dor lombar, um lumbago, uma dor aqui na coluna, que esse indivíduo esteja mais de 6, 8 semanas com aquela dor frequente, que ele todo dia acorda de manhã ou acorda à noite para virar na cama, tem uma dor na coluna. Isso a gente chama um ritmo inflamatório de dor. Então, esse indivíduo, às vezes, pode estar iniciando um quadro de uma espondilite, isso é, de uma inflamação nessa coluna, que leva a um processo grave no futuro, se não tratado adequadamente. A artrite reumatoide é a mesma coisa, você começa a ter uma dorzinha na junta, se de manhã você quer, às vezes, pegar um copo, você não consegue pegar esse copo. Você está com a junta tão inchada, você está com a junta tão dolorida, rígida, que você, às vezes, demora 2, 3 horas para você conseguir, vamos dizer, às vezes, tomar um banho de manhã para ir trabalhar. Então, nesses casos, você precisa ficar atenta. Não, quando você vai no clínico, não, toma esse analgésico, toma esse anti-inflamatório, toma esse remedinho para dor. Se não passa, ou se passa por um tempo e volta, tem que procurar o especialista. Porque provavelmente você está diante de alguma doença, se tendo o diagnóstico precoce, você pode ter um tratamento mais adequado. Doutora, nosso programa já está acabando, mas antes de nós finalizarmos, com exceção dos casos em que se há uma predisposição genética, é possível evitar a doença? Olha, não, nós não sabemos direito quem vai fazer essas doenças. A gente sabe que às vezes, por exemplo, eu tenho muita paciente que a filha tem artrite reumatoide e a mãe tem artrite reumatoide. Você tem muita paciente que a filha tem lúpus e a mãe tinha lúpus ou alguém da família, alguma tia. Não quer dizer que eu vou transmitir, eu tenho a doença e vou transmitir para as minhas gerações. Mas existe essa predisposição. Mas a gente não sabe quem vai fazer essas doenças. Dizem, bom, é estresse. Não, o estresse, ele às vezes pode piorar os sintomas, mas não quer dizer que se você passa por uma situação de estresse na tua vida, você vá desenvolver uma doença autoimune. Então, realmente, nós ainda não temos ao certo o que leva esse indivíduo a ter essas doenças mais graves. Hoje nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com a doutora Rina George, que é reumatologista e também chefe da unidade de reumatologia do Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo. Doutora Rina, muito obrigada, foi um prazer conhecê-la. Uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, boa tarde aos internautas. Todos que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.